alimento diário. Não sei na sua vida o que é importante ter durante um dia e que, se não tiver naquele dia, para você ficou fazendo falta, faz falta não ter. É algo que você não consegue deixar. Todo dia tem que ter, você tem que fazer, você tem que comer, alguma coisa precisa existir naquele dia. Alguns é um alimento, seja o café, seja o almoço, seja o jantar. Para alguns é uma rotina, algum hábito. Mas o que é que tem, que você faz, que é diário? Pense você tirando isso, você não fazendo isso, você não tendo isso naquele dia. Como seria esse dia? Hoje nós vamos falar de um alimento que é um alimento diário, que é algo também que não deveria faltar, mas que muitas vezes a gente deixa faltar. Diferente do alimento físico, que a gente sente muito quando ficamos sem um café, ou um almoço, ou um jantar, o corpo mostra que a gente ficou, precisando daquilo e a gente não se alimentou. Esse alimento, que é também muito importante, não há o mesmo sentimento, não há esse mesmo desejo. E a gente vai falar de um alimento diário diferente do físico, que é o alimento espiritual, que é o alimento com relação à Bíblia. Nós falamos sobre oração no domingo passado. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre o alimento que nós precisamos diariamente, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Pense aí, você não precisa levantar a mão, mas essa semana, como foi o seu contato com a palavra de Deus? Você que é mais daquele de ouvir a palavra pelo aplicativo, e lembra, não estou falando aqui de mensagem bíblica, de assistir um culto, eu estou falando de ouvir a palavra, ouvir um livro bíblico, ouvir um capítulo da Bíblia. Então, se você é mais voltado aos aplicativos, hoje nós temos muitos aplicativos, muitos recursos que mostram a Bíblia, mas também que falam a Bíblia, narram a Bíblia, para você poder ouvir. Como foi o seu contato com a Bíblia essa semana? Para você que gosta mais do livro impresso, quanto da sua semana você leu as Escrituras? Você se alimentou deste livro? Você se alimentou todos os dias? Você se alimentou uma vez ou outra? Como foi o seu alimento com relação à leitura da palavra de Deus? Quantos que aqui nessa tarde, durante a semana, tiveram a oportunidade de pegar um texto, um versículo e memorizaram esse versículo, ao ponto de conseguir falar esse versículo hoje sem ler a palavra? Já está guardado na mente, está no coração. Você consegue citar ele? E quantos aqui pegaram esse versículo que você leu, que você memorizou e ficou meditando nele? Durante a semana você ficou meditando nesse versículo, nessa palavra. Percebe que muitas vezes a gente não faz esse uso do alimento diário que está disponível a nós aqui, como deveríamos. Muitas vezes estamos nos alimentando só no culto, com a palavra pregada pelo pastor, a aula da escola bíblica. Muitas vezes nós não temos tido esse hábito, essa disciplina de no nosso dia separarmos um momento na nossa agenda para nós ouvirmos a voz de Deus. Quando nós falamos de ler a Bíblia, comece a entender que ler a Bíblia é você dar um tempo na sua agenda para ouvir a voz de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu estou vendo Deus falando comigo. Alguns vão ler o Antigo Testamento, alguns vão ler o Novo, alguns estão lendo Provérbios. Mas, querido, você precisa desse alimento diariamente. Nós estamos falando de disciplinas espirituais pela manhã, porque nós oramos por uma igreja, por irmãos crentes que sejam crentes, que experimente esse crescimento espiritual, esse avivamento na sua vida devocional. E isso não vem sem leitura da Bíblia e sem a oração. Sem oração e sem um estudo profundo das Escrituras. E a nossa grande oração é que você saia do conhecimento superficial da palavra de Deus, das coisas básicas que você já conhece, mas que você mergulhe ainda mais fundo. E para isso, há uma palavra que é a palavra absorção, que é de você permitir que essa palavra penetre, de fato esteja dentro de você, uma absorção bíblica. Quando nós falamos de Bíblia, nós queremos que você tenha
como hábito na sua vida, o hábito de ouvir a palavra de Deus, o hábito de ler a palavra de Deus, o hábito de estudar essa palavra, o hábito de memorizar e de meditar. Quando olhamos para esse livro, de fato, é um livro que não é tão fácil de entendermos. Por mais que seja o livro de Deus, alguns livros aqui que você fica um pouco com algumas dúvidas. Quando você lê, por exemplo, a Bíblia toda começando por Gênesis, você chega em Levítico, começa a ler aquele monte de lei, a sua mente entra em parafuso. Por que esse monte de lei? Porque Deus deu todas essas instruções. Então, querido, nós precisamos de um estudo mais profundo, mais disciplinado para entender essa palavra. E a nossa oração é que você tenha esse alimento diário. Que todo dia você tenha o hábito de ouvir, de ler, de estudar, de memorizar e de meditar nas Escrituras Sagradas. E quando nós temos isso como hábito, quando isso faz parte da nossa rotina, quando isso faz parte das nossas demandas diárias, sabe o que nós experimentamos? Transformação. Por isso que são hábitos transformadores. Pega alguém que começa o dia já ouvindo notícias em um telejornal e vai para o trabalho ouvindo aquelas notícias, com tudo aquilo que ele recebeu de informação, que é só informação boa que a gente vê, né? Nesses telejornais. E vai para o trabalho. Você vai para o trabalho como? Cheio de preocupação ou cheio de paz no coração? Cheio de preocupação. Agora, vai para o trabalho depois de ter se alimentado com a palavra de Deus, de ter enchido a sua mente e o seu coração com as promessas da palavra de Deus. A preocupação quando vir querer roubar a sua paz, a ansiedade quando vir querer tirar você do centro da tranquilidade, quando ela chegar, por estar alimentado da palavra, você vai lembrar que eu não preciso andar ansioso por coisa alguma. Antes de andar ansioso, eu vou colocar diante de Deus a minha ansiedade, as minhas preocupações, os meus medos em oração, súplica, em ações de graças diante de Deus. É o que diz lá em Filipenses 4:6. Mas quando eu não me alimento dessa palavra, quando eu não encho a minha mente com a palavra, quando eu não uso esse alimento diário, e vou me alimentando de outras coisas, eu muitas vezes não vou me sentir satisfeito, alimentado, porque está faltando a palavra de Deus. Eu não estou tendo tempo para ouvir a Deus. Eu falei aqui na semana passada, geralmente quando a gente está naquele dia muito corrido, a primeira coisa que a gente tira da agenda é a oração e a leitura da palavra. E quando a gente lê a história de grandes homens que viveram na história da igreja, quando eles tinham esse dia corrido, a única coisa que eles não tiravam do dia deles era o tempo com Deus. Mesmo assim eles oravam, eles liam a palavra, eles tinham um tempo com Deus e depois eles iam para as demandas deles. Nós vimos aqui na semana passada que Jesus, mesmo diante do seu ministério, ele saía para estar a sós e orar a Deus. Portanto, eu quero que você saia daqui dessa tarde desafiado a entender que a leitura bíblica diária é uma ferramenta disponível a Deus, a você, gratuita, que vai fazer com que você tenha um hábito, que vai mudar a sua vida, que vai encher a sua mente e o seu coração de esperança, de promessa. Para isso a gente precisa ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar na palavra. E o ouvir é uma bênção, nós somos abençoados em ouvir a palavra de Deus. Lá em Lucas 11:28 diz, quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz a mulher que te deu à luz, Jesus, que te amamentou. E Jesus respondeu antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês aqui nessa tarde que estão ouvindo essa palavra, se vocês obedecerem essa palavra, vocês serão felizes. Porque nós estamos ouvindo uma palavra que traz esperança, que mostra o caminho correto. Um dos salmos, o Salmo 119, diz o seguinte, que essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E através da leitura da palavra, nós temos a oportunidade de termos então a direção de Deus para a nossa vida. Porque Deus nos deixou esse livro, porque Deus nos deixou esses mandamentos que a gente precisa ouvir e obedecer. Porque Ele não quer que o seu povo ande perdido por várias direções, por vários caminhos.
Então Deus nos deixou um manual, um livro, onde mostra tudo o que nós precisamos saber das suas orientações, das suas direções, das respostas que podemos ter. E mesmo que muitos dizem que esse livro é um livro antigo, que hoje não precisa mais ser acreditado, nós, quando nos alimentamos desse livro, em comparação com outros livros, nós vamos ver que esse livro é um livro vivo, porque é o próprio Deus falando conosco. Você pode ler qualquer outro livro, e é muito saudável o hábito da leitura. Eu incentivo você a ler, leia muito. Mas qualquer outro livro que você leia, de capa a capa, se você voltar a ler ele novamente, é a mesma mensagem, não muda. Você só vai lembrar de algumas coisas que você tinha esquecido. É o mesmo livro, é a mesma mensagem, não muda. A Bíblia é diferente. Se você ler hoje o Salmo 46, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na hora da angústia, Deus vai falar com você de uma forma. Aí tem aquela semana que você está com o coração bem angustiado, bem preocupado. Você lê o Salmo 46. Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Um socorro bem presente na hora da angústia, da necessidade. Deus fala com você usando o mesmo texto de forma diferente, porque é um livro vivo. É o livro vivo de Deus. Então felizes são vocês quando nós ouvimos e obedecemos essa palavra. Ouvir é a comunicação da fé. A fé vem por ouvir a mensagem é ouvida pela palavra de Cristo. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. O que precisamos para ter fé, confiança em Deus, depositar a nossa confiança total em Deus, é ouvir a palavra dEle. E a palavra dEle está aqui. Eu não preciso falar de política aqui, porque isso você ouve nos noticiários. Eu não preciso falar de futebol aqui, porque tem muitos programas de esporte que vão falar muito melhor dessa temática. O que eu preciso falar é da palavra, porque é essa palavra que vai transmitir a nós conhecimento e gerar em nosso coração a fé. Então é por isso que eu preciso ouvir essa palavra todos os dias, porque é comunicação da fé. E por que a gente vai ler a Bíblia? Porque nós cremos em uma verdade, que toda a Escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Leia ela, sem ter nenhuma dúvida, porque se há um livro que não contém nenhum erro, é a palavra de Deus. É a chamada inerrância das Escrituras. Nós acreditamos nisso, que a Bíblia Sagrada, ela foi dirigida pelo próprio Deus a usar autores humanos, porque ela foi escrita por homens, mas inspirados por Deus, dirigidos por Deus. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o próprio Deus falando conosco. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós recebemos algo que outros livros não trazem. É por isso que nós, como igreja de Cristo, nos empenhamos tanto em distribuir a Bíblia em tantos lugares. Como gideões que distribuem as Bíblias nas escolas, em hospitais, e fazem isso porque nós cremos que essa Bíblia é Escritura divina, divinamente inspirada. É por isso que no nosso trabalho de capelania, na Polícia Militar, nos bombeiros, nós temos a alegria de distribuir a eles a palavra de Deus, porque nós cremos que essa palavra, ao ser lida, desperta fé, confiança e traz transformação. E olha o que a palavra de Deus faz a nós. Ela é útil para o ensino, para a repreensão. Quando a gente lê a palavra, a gente vai ser repreendido em alguns momentos, de atitudes que precisam ser mudadas. Ela é aquela também que nos corrige. Ela é útil para a instrução na justiça e para que você, homem e mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mas pastor, como que eu ouço a palavra? Como que eu leio a palavra nessa vida tão agitada que nós temos? Nessa agenda tão corrida e apertada que eu tenho dos dias a dias? Discipline para encontrar tempo. Eu tenho certeza que falta de tempo não é. Por quê?
Geralmente, quando sobra um tempinho, que a gente acha que tem um tempo, o que a gente faz? Pega o celular e vai ver as novidades do WhatsApp e das milhares de redes sociais, né? E aí, a gente não se contenta com uma, a gente tem todas, tem que ter todas. E se sair uma por dia, vai ter usuários em todas. Então, esse tempo que muitas vezes a gente desperdiça nessas redes, não estou falando que rede social, a internet não tem que ser usada. É bênção, dá para utilizar, eu utilizo muito. Mas troque por outras ferramentas. Está lá na fila do banco, em vez de abrir o Facebook, o Instagram, abra o aplicativo da Bíblia, leia ela. Está naquele ambiente onde você pode ouvir, coloque a Bíblia narrada para você ouvir o que está sendo falado. Está no trânsito, dá para colocar a Bíblia no carro. Dá para você, no trânsito abençoado de Jundiaí, dirigir ouvindo a palavra. E a hora que aquele abençoado fechar você, achar que ele está postando corrida com você, porque você dá seta, ela acha que você chamou ele para correr, né? Em vez dele maneirar para o central, ele corre mais. Você vai ouvindo a palavra, o seu coração vai ficar mais calmo, né? Você vai abençoar, orar por aquele, né? Abençoado. Discipline-se para encontrar um tempo. E você vai ver que há tempo disponível. Somos muitas vezes nós que não estamos sabendo planejar melhor esse tempo. Se há pessoas com as mesmas 24 horas do dia, que fazem muito mais do que a gente faz, em relação a tudo, é porque alguma coisa está errada conosco, não com elas. Elas têm as mesmas 24 horas que nós, e produzem muito mais, fazem muito mais, conseguem fazer muito mais. É porque eu e você talvez precisamos fazer uma reavaliação do tempo que a gente está investindo e no que a gente está investindo esse tempo. Então, discipline-se para encontrar um tempo. Tenha um plano de leitura da Bíblia. Quem comprou o pão diário, você vai ver que no final da meditação do pão diário, lá tem o quê? Uma indicação de leitura da Bíblia. Se você seguir aquilo todos os dias, sabe o que você vai conseguir no final do ano? Ler a Bíblia toda, usando o pão diário. E aquilo é um plano de leitura da Bíblia. E você tem muitos outros planos de leitura da Bíblia. No aplicativo a gente colocou um de modelo. Você pode usar o plano de leitura que você quiser, mas tenha um plano de leitura bíblica, porque o plano nos ajuda a ser disciplinado. Eu sei o que eu tenho que ler. Tem pessoas que precisam disso, porque se deixar sem um plano, ele lê hoje 5 capítulos, amanhã ele não lê nada. E um dia que não leu, desanimou e não voltou, não se torna hábito, a gente deixa de fazer. E escolha pelo menos uma palavra, uma frase, um versículo. Naquela leitura, algo tocou o seu coração, pegue esse versículo, escreva ele. Reserve aquele versículo para você pensar nele mais vezes, para você meditar nele. São sugestões para você poder ler e ouvir a palavra. Mas, querido, você também precisa estudar as Escrituras. Eu gosto muito desse texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque mostra que ele, Esdras, decidiu se dedicar-se ao estudo. Decidiu-se, tinha disposto o seu coração a estudar a lei do Senhor, a praticá-la. E só depois de estudar, de ele aplicar para a vida dele, é que ele ia ensinar os decretos aos israelitas. Aqui mostra a importância que nós temos de nós estudarmos, nós aprendermos, nós aplicarmos primeiro na nossa vida, para depois ensinarmos outros. E Esdras fez isso. E eu gosto dessa expressão, ele tinha decidido se dedicar, porque não é algo fácil. Nós estamos falando de hábito, e criar um hábito não é fácil. Assim como mudar um hábito que nós já temos, algo que já é rotina, trocar por um outro não vai ser fácil. Tente, por exemplo, mudar o caminho que você faz, do trajeto que você faz para o trabalho, para casa. Tente fazer um diferente para você ver. Muitas vezes a gente já vai sozinho, porque aquilo é um hábito, é rotina, a gente já vai fazendo. E quando a gente tenta mudar, é por isso que Esdras decidiu se dedicar. Quer conhecer mais da palavra? Quer ouvir mais a Deus? Quer crescer no seu conhecimento da palavra? Você precisa de dedicação. Dedicação diária. Dedicação de um tempo ali, olhando para a palavra, ouvindo a palavra, estudando essa palavra. Você precisa fazer como Esdras, decidir dedicar-se.
E muitas vezes a gente se dedica a tantas coisas, e coisas boas, não são só coisas ruins, mas que talvez não estão trazendo o mesmo benefício que nós teríamos se nós dedicássemos à palavra de Deus. E sabe por que a gente tem desafiado você a ler a palavra, a estudar a palavra? Porque quando você transformar isso num hábito na sua vida, você vai ver transformações na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Porque a palavra de Deus está presente no seu coração. E Esdras tinha decidido se dedicar a estudar. Antes de ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus, ele primeiro aplicou o que ele aprendeu. Mais do que o aprendizado de Esdras veio do estudo das Escrituras. Antes de estudar, contudo, ele tinha decidido dedicar-se ao estudo. Ele buscou a disciplina para conhecer as Escrituras. É o que eu e você precisamos nesse início de ano. Talvez mudar alguns hábitos. Para que repetir esses mesmos hábitos? Que a gente já tem repetido há tantos anos. Vamos trazer coisa nova. E o hábito da leitura é um hábito que vai trazer para você muito crescimento espiritual. Havia lá em Atos um grupo chamado os Bereanos. Os Bereanos eram um grupo de irmãos que, ao ouvir o apóstolo Paulo pregar, sabe o que eles faziam? Eles iam olhar na lei se Paulo estava falando certo ou errado, se o que Paulo estava ensinando era de fato verdadeiro ou não. É o que diz Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois eles receberam a mensagem com grande interesse, mas eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se era assim mesmo. Eles receberam a palavra com interesse, com o coração aberto, queriam ser ensinados, mas eles estudavam essa palavra, eles olhavam para essa palavra para ver se de fato aquilo era verdadeiro, se aquilo era correto. A importância de nós termos esse estudo todos os dias. Todos os dias. Eu gostei muito dessa frase que diz o seguinte: eis então o verdadeiro problema de nossa negligência. Não cumprimos a nossa obrigação de estudar a palavra de Deus, nem tanto por ela ser difícil de entender, e nem tanto porque estudá-la seja tedioso e enfadonho, mas porque dá trabalho. E o grande problema é que nós somos preguiçosos. Para as coisas de Deus, tudo é mais difícil. Para as coisas relacionadas a Deus, tudo é mais trabalhoso. Ou será que é diferente com você? Nós somos inclinados a isso. Tudo que é para alimento espiritual se torna mais difícil. É por isso que Paulo em Gálatas fala para aqueles irmãos de Gálatas alimentar mais o espírito do que a carne. Nós somos tentados a isso. Por que a importância de memorizar as Escrituras? Quantos aqui memorizaram as placas de trânsito quando foram tirar a carteira nacional de habilitação? Você memorizou ou você só decorou? Quer ver se você memorizou ou decorou? Se você só decorou, você olha hoje para algumas e você fica, o que significa mesmo isso? Eu não lembro mais. Se você memorizou, você não esquece mais. Pode dar uma atrapalhada, confundida, mas você não esquece. Eu, pelo menos, eu vou vendo algumas, eu fico assim, nossa, depois até procuro, né? O que significa isso? Porque a gente só decorou, a gente tinha que passar no teste, na prova, e a gente só decorou. E quando a gente fala de memorizar as Escrituras, é diferente de decorar. Memorizar é você pegar aquele texto e você ficar pensando naquele texto, falar aquele texto sem ter que olhar o que está escrito, sem ter que olhar o que está impresso. E por que é importante isso? Esse Salmo 119 fala o seguinte: eu guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Eu escondi no meu coração a tua palavra para mim não pecar contra ti. As suas palavras, ó Deus, estão sempre presentes no meu coração, porque quando estiverem presentes no meu coração, eu não vou pecar contra o Senhor. A memorização nos ajuda a lembrarmos da palavra de Deus quando a gente não tem nem o livro impresso e nem o aplicativo conosco. Mas esse texto está na mente. E aí é desculpa até para pastores isso. Uma vez a gente foi participar de uma reunião de pastores, e um pastor chegou sem Bíblia. Um colega foi brincar: cadê a Bíblia, pastor? Veio para a reunião de pastor sem Bíblia, ele falou: a Bíblia
fala o seguinte: eu escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está no meu coração. Tem desculpa para tudo, né? Mas aqui é no sentido de eu guardar o texto da palavra, os mandamentos da palavra, no sentido de que eu, quando for tentado, essa palavra vai vir a meu coração. Há um texto que fala que Deus vai colocar na nossa boca a palavra que for necessária em algumas situações. Mas se o meu coração não está cheio da palavra, o que Ele vai colocar? É como aquele estudante que não estuda para a prova, aí na hora da prova ele fala: Senhor, revela, mostra. Vai revelar, mostrar o quê? Você não estudou? Não é isso. O Deus colocar na palavra aquilo que você precisa no momento. Você precisa se alimentar, guardar, esconder essa palavra no seu coração. Quando a gente memoriza as Escrituras, isso nos ajuda no aconselhamento. Olha esse texto de Hebreus 3,13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajem-se uns aos outros. De que forma a gente faz isso? Usando a palavra de Deus. A gente não usa encorajamento usando notícias, usando filosofias dessa terra. A gente usa esse encorajamento com a palavra de Deus. Como eu já fui abençoado em alguns momentos em ser encorajado com a palavra de Deus. Quando você recebe um versículo da Bíblia de alguém, Deus usou muitas pessoas que eu não conhecia em alguns momentos da minha vida. Naquela época ainda não tinha muito WhatsApp, e as pessoas simplesmente entregavam uma folha de caderno com um versículo escrito nela. E ao ler aquele texto, como eu era abençoado, era o que eu precisava ouvir de Deus. Talvez você manda tantas coisas, vídeo, foto, figurinha. Querido, encoraje uns aos outros mandando a palavra de Deus, divulgando a palavra de Deus, versículos que podem alimentar corações que estão famintos e aflitos. Há uma coisa que eu não deixo de fazer, que é compartilhar da palavra, porque a palavra ela mudou minha vida. Foram textos da Bíblia, foram versículos da Bíblia, foi o estudo da Bíblia que fez eu ter os olhos abertos e entender que Jesus era o meu único Salvador. E assim como isso funcionou comigo, eu sei que funciona, porque é uma mensagem que não volta vazia. E como é gostoso, quando a gente compartilha esses versículos, seja em provérbios, seja nas imagens, nas redes sociais, e recebemos aquela mensagem da pessoa dizendo: pastor, esse versículo era o versículo que eu precisava hoje. Deus falou comigo. Querido, não foi eu. Que sejamos esses instrumentos, onde a gente compartilhe com as pessoas a palavra de Deus. Onde você tenha o hábito de ter o seu versículo do dia. Onde você não guarda só para você, mas você compartilha com outros. Isso é encorajar uns aos outros. A gente precisa disso hoje. Tem tantas pessoas que estão tentando nos desencorajar, nos desanimar. Deus quer que eu e você sejamos os poucos que ainda existem, que usam o nosso tempo, o nosso recurso, todos os instrumentos que nós temos para encorajar, para levar a mensagem de esperança, de boas novas, de boas notícias. Por último, a gente precisa meditar nas Escrituras. Mas eu gostaria que você entendesse o que é meditar. Há muitas pessoas que acham, quando ouvem essa palavra, meditação, que a meditação cristã é sinônima da meditação mística centrada na religião oriental. E eu quero dizer para você que trata-se de mundos separados. Meditação cristã não tem nada a ver com a meditação da religião oriental. São ideias totalmente, radicalmente diferentes. A meditação mística oriental é uma tentativa de esvaziar a mente, anulando a individualidade como ser. A meditação cristã é uma tentativa de preencher a nossa mente com a palavra, com Deus. Então a gente não esvazia a mente, a gente enche a mente com a palavra de Deus. A meditação bíblica não vai esvaziar a mente, mas vai redirecionar ela para a palavra, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é puro, eterno, tem proveito,
Então nós vamos encher a mente com a palavra de Deus. E essa meditação da palavra de Deus, junto com a influência do Espírito Santo de Deus, vai trazer transformação. Transformação. Então isso é meditação cristã. Quando eu pego aquele texto que eu memorizei, e eu fico pensando naquele texto. Eu fico pensando naquele texto. Eu fico trazendo aquele texto à memória. Eu fico pensando naquela verdade. Uma vez eu memorizei o Salmo 124. Se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, ora diga Israel, o que seria de nós se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado? Eu memorizei o Salmo. Foi uma coisa. Eu comecei a meditar nesse Salmo. Se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado, ora diga Oswaldo, o que seria de você? Onde você estaria se não fosse o Senhor que estivesse do seu lado? E aí quando a gente vai memorizando e meditando e trazendo isso, isso vai sendo aplicado na nossa vida. Que bênção! Portanto, querido, o plano de Deus para nos santificar, para nos tornar santos, piedosos, é somente através da palavra. Jesus certa vez orou, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Portanto, estabeleça objetivos de tentar honestamente ler a Bíblia todos os dias. Ler um livro todo. A gente está lendo o Eclesiastes em família. Que bênção está sendo. Hoje a gente leu o Eclesiastes 7. Eclesiastes 7 tem um versículo que eu leio muito nos funerais, que é o versículo 2. É melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque numa casa onde há luto, nós os vivos lembramos que um dia nós vamos morrer. E nós devemos levar isso a sério. Na onde há festa, você vai lembrar de morte. E se alguém fala de morte, você já fala, pô, vamos mudar de assunto? Está aqui todo mundo feliz? E a Bíblia, Salomão, em Eclesiastes já falava, melhor estar numa casa onde há luto. Porque a gente vai sofrer, então é melhor sofrer? Não, porque ali a gente vai refletir, vai pensar nas nossas prioridades, nos valores que nós estamos dando para as coisas. E na casa onde há luta, a gente lembra que um dia o nosso fim vai chegar também. E o que eu tenho feito com essa vida que passa tão rápido? O que eu tenho feito com essa vida que algumas pessoas já estão vendo nos supermercados aí, já ovo de Páscoa, já viu? O Natal acabou agora, já estão vendendo ovo de chocolate. Porque esse é o comércio, essa vida que não para. E cada vez querem apressar mais. E o que a gente está fazendo com essa vida? Que é única, que é breve e que é finita. Vamos viver de qualquer jeito? Ou vamos usar o tempo que nós temos para ler a palavra, para ouvir a palavra, para estar próximo da palavra? De manhã eu fiz um desafio com a classe, eu quero fazer esse desafio com você. Quem teve de manhã? Quem estava de manhã aqui? As duas irmãs. Esse desafio é para você também, querido, do culto da tarde. E o desafio é ouvir o livro de Filipenses essa semana. Eu não sei qual aplicativo você vai usar. Tem aplicativos na Bíblia, como a YouVersion, que ele lê a palavra. Tem gente que gosta de ouvir a Bíblia na voz do Cid Moreira. Então você ouve no Cid Moreira. Lá no YouTube você ouve pelo Cid Moreira, né? Então você vai ver qual é o melhor para você, mas você vai ouvir a Bíblia. E quando eu falo ouvir, é ouvir a Bíblia. Não é um pastor pregando sobre a Bíblia. É ouvir a Bíblia essa semana. E Filipenses tem 4 capítulos. Dá para ler um capítulo por dia. Dá para ler os 4 num dia só. Dá para ler do jeito que você quiser. Primeiro você vai ouvir os 4 capítulos em um aplicativo que você tenha, que você goste. Se quiser alguma indicação, depois nos procure. Junto com ouvir, você vai ler. Você vai vir para o papel. Ler os 4 capítulos de Filipenses. Então você vai ouvir, você vai ler. Depois você vai estudar. Procura no Google mesmo, quais são as curiosidades do livro de Filipenses. Se você tem uma Bíblia de estudo, a própria Bíblia já vai falar isso. O ano que foi escrito, quem foi o autor, onde o autor estava quando escreveu o livro, qual o contexto daquele livro, né? Quais são as lições daquele livro. Você vai ler Filipenses, você vai ver que uma palavra se repete muito, é a palavra alegria. Por que o autor falou tanto de alegria?
estando onde ele estava quando ele escreveu. Procure lá para ver quem é o autor, onde ele estava quando ele escreveu Filipenses. Isso é estudar. Você vai estudar as curiosidades, você vai procurar mais informações sobre esse livro. Mas nessas leituras dos 4 capítulos, pegue um versículo pelo menos e memorize esse versículo. Tem um versículo de Filipenses que ele é muito conhecido. Muita gente conhece, tem gente que coloca na porta de loja. Sabe qual é? Tudo posso naquele que me... É Filipenses, sabia que está lá? Todo mundo usa ele. E a gente só quer esse texto. O tudo eu posso naquele que me fortalece. Viver o que ele vivia antes para poder declarar isso, a gente não quer. Porque ele só falou isso depois que ele tinha falado o quê? Eu aprendi a viver com muito e com pouco. A ter e a não ter. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele chega a declarar o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas a gente só quer o tudo posso no que me fortalece. Então esse não vale, tá? Não vale memorizar esse texto, Filipenses 4,13. Você vai ler um outro texto, você vai memorizar um outro texto. E depois de memorizar o seu texto, você vai meditar nele. Eu pedi hoje, Filipenses 4,6, por favor. Dá para colocar aí rapidinho, depois de volta no slide. Filipenses 4,6. Talvez esse é um bom texto para você memorizar. Diz o seguinte, Filipenses 4,6. Vamos ler juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Memorizar, falar esse texto sem ter que olhar para ele. Meditar, não ande ansioso por coisa alguma. Seu coração está ansioso, você vai lembrar: eu não posso andar ansioso. Antes de ficar ansioso, eu vou orar, eu vou suplicar, eu vou agradecer a Deus porque Ele já deu a resposta. Ele está à frente, Ele está abrindo, Ele está fechando as portas, Ele está no controle. Eu vou apresentar os meus pedidos a Deus, eu vou orar. Isso é meditar, é você pensar sobre o texto e meditar nesse texto, e ele vai fazer parte da sua vida. Quando você for orar, você está orando o texto. Essa é a sua tarefa essa semana. Tá bom? Semana que vem eu vou cobrar, olhar o caderno de todo mundo, carimbar. Mas querido, viva isso na prática. Tenha isso como hábito na sua vida. Vamos ficar de pé? Baseado nisso, tendo isso como desejo, é a palavra de Deus. E só ela que nós queremos. Você precisa ouvir Deus. Você precisa ter esse tempo para ouvir o Pai falar com você. E Ele quer falar com você. Basta você, como filho, ter tempo para ouvir. Vamos louvar o Senhor.